Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Meus amigos e amigas, patriotas, quem vos fala, mestre Dinho, dos canais no YouTube, Mestre Dinho, Teólogo Mestre Dinho e Deus, Pátria, Família e Liberdade de Expressão. São canais correspondentes aos patriotas da direita e conservador. Sempre eu falo que o mestre Dinho, em verdade vos digo, que sou gente que gosta de gente. Gente do bem como os patriotas da direita e conservador. A seguir, vamos agora assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan, a voz da verdade, juiz arbitral, corregedor, interventor internacional. A seguir, hoje dia 1º de abril do ano de 2025. A seguir. Bom dia. No momento 1º de abril de 2025, horário 3 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, 32 minutos. Nas investigações realizadas pelo cargo Arbitragem Internacional, interventor pelo Tribunal Penal Internacional na investigação de 196 países, todos os seus funcionários públicos, todas as suas modalidades de governo, primeiros ministros, reis, também presidentes, representantes legais de territórios, todos os funcionários públicos que, por ter o cargo e a representatividade do cargo a administrar o espólio financeiro do país, estes indivíduos querem se perpetuar como se fossem legítimos proprietários desse capital, do capital de nações. E tem os mais eloquentes, malucos, psicopatas, que se intitulam proprietários de todo o capital da terra, alegando que eles têm representantes, não pelo fato de você ver a quantidade de dinheiro, porque você, para comprovar se o sujeito tem dinheiro, você pede
ao banco que ele tem conta, me mostra o dinheiro. Aí o banco vai e mostra o dinheiro. Mas acontece que esse dinheiro não é dele. Não é dele esse capital. Então nós chegamos ao cachorro louco. Ao filho da p... do cachorro louco. O cachorro louco é o presidente da China. Esse bom filho da... que ele é muito caladinho, comendo manso, mostrando que morava numa casa caindo aos pedaços, que ele utilizava as mesmas roupas, tinha a sua permanência naquela casinha pobre, humilde, como todo chinês, comunista. Simplesmente é um grande magnata e a mobilizar trilhões de dólares, dinheiro do povo chinês, dinheiro da Assembleia do Povo, dinheiro do Banco Central do povo chinês. Ele já mandou matar até o próprio pai, esse filho da puta, esse chinês. E ele colocou a sua máfia, o PCC, e estabeleceu os seus terratenientes, os seus homens de confiança em 196 países, alegando, olha, eu vou te colocar aqui como você, o manda-chuva da grana da China, mas em realidade a grana é dele. Então aqui no Brasil, ele fez contrato de gaveta em concessões de indústrias de eletricidade, em barragens de água hidroelétricas, em administração de outorgas de radiodifusão, rádio, televisão, também divulgação de dados eletromagnéticos, tudo bancado pela China, entre aspas, hipoteticamente. Mas ele é o proprietário. E ele quis dar um banho, ou seja, roubar o dinheiro do povo, de todos os mafiosos que vieram antes que ele é um telho, um babaca, que ele menosprezou todos os gaidins, todos os grandes traficantes de ópio. E ele é o traficante do fentanil, através da Rota da Seda. Todo mundo perguntava na China, escuta, qual é o lucro que nós temos em ser proprietários de portos da Rota da Seda? Só dá trabalho, só se paga e o frete não é compensador. Quem tem uma transportadora ou é dono de porto sabe o que eu estou falando. Então, qual é a vantagem de você ter verdadeiros operadores de guindaste, verdadeiras operações logísticas de atracar navios, containers cheios de fentanil, de ópio, de maconha, de ouro, de diamantes, de roubo de carne, de roubo de
de transporte de seres humanos? Qual é a vantagem? Aí está a vantagem. Esse cachorro louco, filha da... ou não sei o nome dele, como se pronuncia, porque é um filho da puta. Ele foi pego. E foi pego e agora querem justificar que ele atingiu a loucura. Mas todo mundo se pergunta, será que quem está ocupando a carcaça do Xi Jinping, do cachorro louco, do presidente da China, é ele mesmo? Ou tem um sósia? Onde estão os parentes desse sujeito? Estão estudando na América? Porque nós descobrimos, através da manipulação de dinheiro da China, que esse dinheiro é da fortuna pessoal do presidente da China, desse filho da p... que está ocupando o óbito, Luiz Inácio Lula da Silva, e que está levando ao óbito milhares de brasileiros. Estou matando eles de fome, estou matando eles a bala, estou matando eles no latrocínio, estou fazendo um monte de merda com o povo brasileiro porque ele diz que não tem passivo com nenhum país. Ele tem. Ele é um ladrão filha da puta que rouba o Brasil há muito tempo, há muitos anos. Ele, desde a implantação do Sarney, filha da puta. Entenderam? Então não deixa você, empresário, que quer prosperar, a você ser promissor, a você ser um homem que beneficia, que você faz tudo pela humanidade. Não! Eles colocam os cachorros de Satã atrás de você. E você, cidadão temente a Deus, fala, eu não vou negar o Espírito Santo, não vou botar uma bala na testa desses filhos da puta, puta charmuta Khamenei, que ele diz que pode destruir todas as bases americanas em todo o planeta, que ele está equipado, e que a China também está com ele, e que a Rússia também está com ele, e que a América do Sul, os 17 filhas da puta do narcotráfico estão com ele, e que eles vão acabar com os Estados Unidos da América, porque eles pretendem acabar financeiramente com os Estados Unidos da América, mas não conseguem porque todo mundo faz negócio com os Estados Unidos da América. São mais de 100 trilhões de dólares, contabilizados 45, porque se faz a média. Entendam. Chegamos até vocês, seus filhos da puta. Então, temos agora a NATO, a OTAN e o Pentágono, que já descobrimos quem são os filhos da puta, que ocupavam as dependências da NATO, da OTAN e do Pentágono, que vão para o pelotão de fuzilamento, e que colocamos verdadeiros heróis a defender a população da Terra. Então acabou para vocês. Acabou, Moacir, filho da puta. Acabou para a parentela do filho da puta do Lula. Do Alckmin, filha da puta. Que você é um terrorista. Para você estar sentado na presença do Khamenei, você se comprometeu, terrorista filha da puta, conjuntamente com um bando de senadores filhos da puta, conjuntamente com 29 partidos filhos da puta. Então vocês têm poucas horas para declarar
Anistia total. Para que a gente não feche essa merda desse parlamento filha da puta. E também acabar com os desembargadores federais, acabar com o Supremo Tribunal Federal, o Pleno da Corte, seus filhas da puta! E nós já sabemos quem vocês são, porque o cargo não dorme, ele não bebe água, ele não come, ele não fecha o olho para dormir, ele não se corrompe. Ele é uma máquina que está para trabalhar. E você, representante do cargo, tem que obedecer o que o cargo, a liturgia do cargo, determina. E se você fizer merda, você vai para o pelotão de fuzilamento. Entendeu, seus filhos da puta? Vocês colocaram o mundo na Terceira Guerra Mundial das atômicas bombas. E todo mundo dizendo, não, eles não vão soltar bomba, porque senão eles vão morrer também. Você acha que são eles que determinam quem vai apertar o botão da bomba, seus filhos da puta? É um velho gagá decrépito que fala, bom, eu vou morrer mesmo, não tem adrenocromo, não tem mais. Eu vou acabar com essa merda. Entenderam? E vocês, baba-ovos, ficam atrás desses filhos da puta, querendo dinheiro. Se vocês querem dinheiro, é só pedir, filhas da puta. Por que vocês não pedem? Por que vocês não se vestem de mendigo e vai pedir dinheiro nas praças? Hein, seus filhos da puta? Por que ninguém sai das ruas? Entendam? Não tem otário neste planeta. Tem um monte de filha da puta. Entenderam? E tem os que estão lobotomizados. Monte de historinha em que o pastor, o papa e a puta que os pariu, e como as emissoras de televisão não anunciam nada, não dizem absolutamente nada, nós vamos começar a botar esses âncoras na prisão. Porque eles ficam aí lendo o telepronto e quem tem raciocínio fala, não, eu me demito. Eu não vou na mídia corrupta. E se demite, vai embora. Entenderam? Então nós estamos já na captura para que todos vocês apareçam frente, olhando para o pelotão de fuzilamento, onde alguns têm bala de festim e outros têm bala mortal. E todos têm que mirar em lugar letal. Ninguém vai saber quem matou o filho da puta, que é um verme, é um rato, é uma barata, é um assassino, é um exterminador, é um psicopata. Quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chiapano, árbitro, justiça particular, justiça paga. Então não tem ninguém a corromper porra nenhuma. E nós estamos fazendo isso ad honorem. Estamos ajudando a humanidade a se livrar de vocês, seus filhos da puta.
porque o cargo faculta 60 agências. As 60 agências falaram: o que o senhor está arguindo é verdade. Nós podemos ser mortos, porque o diretor da CIA é nomeado pelo quem ocupa a presidência. Depois, ele é exonerado, coloca um outro no lugar. Então quem entra para ganhar dinheiro. Entendam? E eu perguntei: e aí, qual é o babado? Ele falou: olha, tem o Nogórdio. O Nogórdio? Que porra é essa? É um nó que você faz num cadastro ou numa corda, aperta bem, puxa bem, bota concreto, bota grude, bota super bond, bota a cola mais sinistra que você não pode desfazer esse nó. O senhor consegue desfazer esse nó? Eu falei: eu não consigo. Mas Yahushua HaMashiach, conhecido como a última letra do alfabeto a ser inventada, o J, Jesus, o Todo-Poderoso, Isa, que apertou o Mohammed e falou: confessa. Aí ele: Allahu Akbar. E que estão estudando a chegada dele, porque ele é o único que é esperado. Eles não esperam nenhum profeta, não esperam ninguém, só estão esperando Yahushua HaMashiach, Jesus, ou Isa, porque ele disse que ia retornar. Somos aceitos na sura muçulmana, porque os anjos, eles descem na cava e eles falaram com Maria: Maria, conceberás um ser que ele ressuscitará e trairá com ele a vida eterna. Entenderam? E eles estão séculos e séculos ao estudo deste procedimento. Aí vem um filho da puta, um velho tarado, decrépito, dizer que ele vai matar a humanidade toda. E que ele quer jogar conversa, ele quer dialogar. Você acha que você dizer que você vai matar a humanidade inteira, nós vamos esperar que você faça isso, seu velho filho da puta, Khamenei, e a puta que te pariu? Nós vamos acabar com você, seu velho filho da puta. Vamos te cortar a cabeça e as mãos, e vai servir de exemplo, seu filho da puta, matando todo o exército de você. Você não vale nada. Você se impõe pelo terror, pelo medo, pelo ódio, pela vingança, colocando tarados, assassinos, pedófilos, filha da puta. Vamos acabar com vocês. Conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, meu nome inteiro, minúsculo, Oscar Aníbal Tiapano, @gmail.com, mercadopago.com. A plataforma é Mercado Pago, Banco, Mercado Pago. Parece que é do saltitante, viado, Dória. É o proprietário do Mercado Pago aqui na Argentina, é um argentino. Mas nós estamos atrás de você, seu viado Dória. Assassino!
envenenou a humanidade inteira, envenenou o Brasil, conjuntamente com esse senador filha da puta, com esse Renan Calheiro filha da puta, com esse Dino. Vocês estão todos fodidos e mortos. E nós não podemos fazer nada. Porque vocês estão procurados pelos seus sócios, que vocês extorquem, cobram propina, mandam matar, seus filhos da puta. Entenderam? Torno a repetir. Meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com, plataforma Mercado Pago. Meu Pix CPF 510 466 447 34, Mercado Pago. É o Banco Mercado Pago, plataforma. Nos ajudem. E todo mundo que é filha da puta vai se encontrar com o capiroto. Porque o capiroto, ele sabe com quem ele pode se meter ou não. Entenderam? Fui claro? Finalize isto. Bom, muito boa tarde. 1º de abril de 2025, horário 14 horas e 27 minutos. Eu acho que é a segunda live. Estamos assistindo o Estúdio I, que ela faz referência às investigações que levaram aos membros da ABIN que procederam à escuta, à arapongagem, à espionagem no Paraguai, na Binacional da Energia Elétrica, e que procedeu Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, amando, ou seja, o Moacir, né? Não estava somente o Moacir, tinha outros também que foram no evento. Ele estava num local, aí daqui a pouco ele estava em outro local, com outra roupa, tirando fotografia, entendeu? Muito rápido, o Moacir e sua equipe de sósias, de facsímeis, ocupando a carcaça do óbito Luiz Inácio Lula da Silva, que procedeu a envenenar, a dar veneno ao presidente do Paraguai. O presidente do Paraguai foi envenenado no evento em Botafogo. Ele foi levado às pressas ao hospital, o hospital disse tem que fazer uma lavagem, deram veneno, não sabiam que tipo de veneno. Bom, ele foi escoltado pela escolta particular do Paraguai e imediatamente ele se retirou para o Paraguai. E lá ele permaneceu até ser dado de alta e ele veio e rendeu o Moacir. Entrou lá no Palácio do Planalto e falou: ô velho filha da puta, Moacir, você quis me envenenar? Tô vivo. Então, agora apareceu quem são os arapongas. O presidente Bolsonaro, quando descobriu que tinha gente que estava fazendo escutas, procedendo à arapongagem, a mando do Moacir, do defunto óbito Luiz Inácio Lula da Silva, infiltrado no governo Bolsonaro, o seu encarregado, policial federal,
que assumiu a ABIN, procedeu a mandar esse sujeito embora. Deu um chute na bunda dele e falou: olha, agradece que não te mando preso, seu filho da puta, traidor à pátria. Você está exonerado da ABIN. E mandou o sujeito embora, o sujeito saiu. Assim que esse facsímil, Moacir, assumiu o governo, a primeira coisa que fez foi chamar esse filho da puta, que foi destituído pelo ministro encarregado à proteção da República Federativa do Brasil, que o Alexandre de Moraes impediu que ele assumisse a Polícia Federal, porque ele precisava da Polícia Federal aparelhada para ele. Para o Alexandre de Moraes, careca filha da puta, que não vai sobreviver. Conjuntamente com esses filhas da puta do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Conjuntamente com os diretores da CIA, do FBI, da administração Bush, da administração Obama, da administração Biden, todos no pelotão de fuzilamento, seus filhos da puta. Então, Estúdio I, Shadir, quem fez as escutas e envenenou o presidente do Paraguai foi o Moacir, conjuntamente com esse filho da puta que assumiu a ABIN, e que ele colocou a espionagem ao presidente do Paraguai, a saber das suas intenções para com a barragem de águas da usina de força trinacional Brasil, Argentina, Paraguai, Itaipu. Então, porque ele quer botar o Manteiga em Itaipu para roubar, entenderam? Ele está botando todo mundo que estava todo mundo formatado para o roubo, mas eles, como cresceram o olho, eles queriam mais propina, jogaram merda e foram em cana, entendeu? E agora ele teve que trazer todo esse calhamaço, esse conglomerado do Xi Jinping cachorro louco, que não existe mais. Ele tem um substituto. Colocaram um sósia, um facsímil, igual ao que fizeram com o óbito Lula na China. Entenderam? Só que a China, eles gostam de ver sangue. Então eles dizem: escuta, nós descobrimos que o cachorro louco, o filho da puta do presidente da China, está cagando dinheiro, botou dinheiro em todos os seus parentes nos Estados Unidos, começou a dar milhões, bilhões de dólares para as universidades. E os diretores da universidade falaram: não, fica tranquilo, teu dinheiro está guardado aqui. Quando tu quiser dinheiro, é só pedir. Entenderam? Porque a intenção dele era fugir, mas ele teve um derrame. O presidente da China, discursando, teve um derrame. Foi levado às pressas, foi feita uma cirurgia, pelo que está constando, e ele teve uma cicatriz. Acontece que a orelha não bate, o tamanho do pé não bate, também as fisionomias do rosto não bate, ou seja, é outro facsímil. Entenderam? Então, Shadir, saiba, quem fez a escuta da ABIN foi o exonerado Araponga, que começou a utilizar as máquinas de Israel capturadas do Renan Calheiros, esse filho da puta da Comissão de Economia, que quer implantar as moedas podres.
ele tem com ele trilhões de moedas podres que servem para pagar débitos de banco. Ou seja, você não tem dinheiro para pagar o débito do banco. Você deu um golpe no banco. Você meteu o banco, Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco Itaú, qualquer banco. Mas ele tem os títulos. Se esses títulos estão acautelados em qualquer banco, no Banco Bradesco, no Banco Itaú, no banco deles, né? Que quis comprar esse banco, que tem dinheiro lá, que não é dinheiro. É um título que aparece na conta do laranja, ou seja, o proprietário da conta que tem conta nesse banco, não é? É como se dinheiro fosse. Então aparece lá, 750 milhões. Não é dinheiro, é um título. Não é dinheiro, mas é contabilizado como se fosse dinheiro. É um dinheiro escritural. Que quando você não paga o banco, você entrega esse dinheiro, 750 milhões, para pagar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. E o banco fica com esse título e paga quando não tem dinheiro para pagar. É o caso do Brasil. Então eles estão utilizando e botaram o Renan Calheiros, que está cheio desse papel de moeda podre, para dar rombo, para roubar os bancos estatais. Ele quer começar pelo BRB. Entenderam? Estou sendo claro? Estão entendendo o que eu estou falando? Então você, estúdio I, falem a verdade, seus filha da puta. Ou se não, fiquem calados. Porque vocês, quanto mais falam, mais se prejudicam. Vocês estão lidando com os Estados Unidos da América, os EUA. E eles dizem tudo o que você falar será usado contra você. Entendeu? Tá entendendo o que eu tô falando? Então, se vocês estão fazendo ilações, estão colocando certeza naquilo que vocês falam, vocês se comprometem e passam a ser coautores. Envolve. Entenderam? Então todos vocês já estão sentenciados, seus babacas filhos da puta. Tá ouvindo, Xadi? Tá ouvindo você, como é que é o nome? Esse babaca que puxava fumo na Vira-Soto, que eu estive na companhia dele, conjuntamente com o traficante da Zona Sul. Eu estava paisana para levar a maconha para eles fumarem lá. E que ficamos na Vira-Soto, todo mundo puxando fumo, na Vira-Soto, na casa do coleguinha dele. Todos estudantes, já inseridos neste mequetrefe de poder. Entenderam? Então estão todos vocês compromissados. Vocês me conhecem e eu conheço vocês. Conheço vocês pequenininhos, no jet set brasileiro. Então ninguém escapa. Entenderam? Então Renan Calheiros quer botar os títulos escriturários de moedas podres para lesar o BRB, para lesar o Itaú, para lesar o Bradesco, para dizer, bom, Bradesco, quanto é que tu tá devendo? Eu tô devendo tanto. Olha, aqui você tem um título de moeda podre da minha conta que você pode utilizar para pagar o rombo. Então, por isso que os bancos, os 4 bancos brasileiros, não vão correr atrás
dos empréstimos, do crime de anatocismo, juros sobre juros, agiotagem, porque vão todos presos. Ninguém vai querer ajuizar nenhuma dívida bancária. Então você não pague as dívidas de banco, porque eles não podem tomar imóveis, não podem fazer absolutamente nada, porque todos eles que estão aí é uma sociedade de cleptocracia, de ladrões, filhas da puta. E que se você tiver o grau ao 7, você pode desovar que não paga. Você não paga eles, porque eles são sumários. Tem captura de morte. Não é vivo ou morto, é morto. Entenderam? E nós não podemos fazer nada para defender esses filha da puta. São queima de arquivo. Entendeu, Xadi? E conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, meu nome e sobrenome, Oscar Aníbal Tiapano, @gmail.com. Banco, plataforma Mercado Pago. Meu Pix, CPF, 510-466-44734. Plataforma Banco, Mercado Pago. Então, o Senado tenta antecipar. Antecipar o quê? Escuta, o presidente da Câmara de Deputados. Você simplesmente vai botar em pauta para votação. Você não pode obstruir. Se você continuar a obstruir, você vai preso, filha da puta! Você vai sair preso da Câmara de Deputados por prevaricação, crime contra o Estado. Seu filho da puta, presidente da Câmara de Deputados, você tem que pautar e botar para ser votado. Os deputados vão votar e depois vai para o Senado. E depois do Senado vai para o presidente, o Moacir. Se ele vetar, volta para a Câmara e para o Senado, que vão aprovar. Porque senão vamos fechar essa merda do Senado, da Câmara de Deputados. Vamos fechar tudo. E vamos chamar a generala para que fique 30 anos com o Exército Marinha Aeronáutica, porque o rombo do BNDES, que foi feito pelo então vivo Luiz Inácio Lula da Silva, está cobrando até 2060 juros que não sabemos a que preço o Brasil vai pagar até 2060. Entenderam? Então, se estamos em 2025, mais 30 anos ou 40 anos é fácil. E seria ótimo, porque a administração é feita pelo computador, pelo cargo. Não tem atravessador como vocês. Esse aqui puxava fumo, lá na Vieira Soto. Esse aí, esse bichona. Entenderam? Esse bichona aí. O jet set, na casa do empresário. Não, ele casou com a lourinha que eu estava atrás. Tinha duas paixões minhas naquele prédio. Uma no primeiro andar e a segunda no segundo andar. Que dava um mole pra mim. Entenderam? Mas essa lourinha quis casar com esse babaca e casou, que é empresário de construção. A outra casou também, das indústrias de modas. Enfim, a vida. E eu já atuava na área de agente especial.
Entenderam? Fui claro? Finalize isto o máximo possível. Maiores informações, entraremos em contato. Quem vos fala, Mestre Dinho. Hoje, dia 1º de abril do ano de 2025. Acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapman. Vocês poderão, eu acredito que entenderam bem o que o juiz está falando. O juiz não está xingando pessoas do bem. O juiz está xingando são os terroristas, traficantes e os comunistas. Eles estão juntos. Né? Não precisa falar de uma maneira, que... Então tem que falar mesmo, o juiz pode falar. Então, criminosos, bandidos, tem de ser tratado conforme o juiz Oscar Aníbal está falando. Ele pode falar. O mestre Dinho, eu não posso. Eu não sou autoridade. Mas o juiz Oscar Aníbal Chapman, ele está dizendo o que esses terroristas, traficantes e comunistas estão praticando crimes, mais crimes. Portanto, eu quero aqui agradecer ao juiz Oscar Aníbal Chapman. Gratidão, juiz Oscar Aníbal Chapman. O juiz, ele tem coragem, e tem capacidade de falar. É a maneira dele tratar, porque ele é um juiz internacional, um juiz arbitral, interventor, corregedor, certo? Então, agora o mestre Dinho, eu irei dar a sequência aqui com... tem vários vídeos, que esses vídeos é o seguinte, são vídeos que o juiz Oscar Aníbal Chapman, ele está passando para nós, do YouTube, dos canais nossos. Então nós temos o maior prazer, de colocar isso, porque isso é uma notícia de utilidade pública. Ok, minha gente? A seguir, vamos assistir os anexos, os conteúdos de utilidade pública. Número regimental declara aberta a 4ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 1º de abril de 2025. Eu tenho alguns comunicados a fazer a esta comissão antes mesmo de iniciarmos a pauta do dia. Eu gostaria de comunicar às senhoras senadoras, aos senhores senadores desta comissão, que na linha dos eixos programáticos que propusemos e com base no parágrafo 1º do artigo 96B do Regimento Interno do Senado Federal, nós estamos apresentando hoje requerimento para que a Comissão de Assuntos Econômicos avalie a política pública federal de gastos públicos e subsídios. Nós priorizaríamos essa política pública para fazermos a avaliação dela durante este ano de 2025. Para tanto, nós estamos designando um senador para relatar a apreciação desse requerimento. Eu tenho a satisfação de designar o senador Alessandro Vieira. De fato, senhoras e senhores senadores, um dos maiores desafios
para a melhoria do quadro fiscal brasileiro reside justamente em se propor alternativas concretas para a qualidade e eficiência do gasto público. Eu não tenho dúvidas de que a obtenção de resultados primários positivos depende, sem dúvida nenhuma, da racionalização do gasto público, como, por exemplo, venda de imóveis, repactuação de contratos, uma renegociação equilibrada dos contratos do governo federal poderia possibilitar uma economia de 10% desses contratos, onde se fez revisão de contrato, quer seja em governos estaduais, em administrações municipais, nós tivemos resultados que variaram de 10% a 20%. Isso seria uma economia substancial para fazermos o dever de casa do Brasil, com a participação dessa comissão, do ponto de vista fiscal. Nós temos a questão dos subsídios da União, que totalizam 650 bilhões. Isso equivale a 6% do produto interno bruto. Eu faço questão de lembrar que, de acordo com a Constituição Federal, o volume global de subsídios não pode ultrapassar, na forma da Constituição, não poderá ultrapassar de 2% do PIB. Por tudo isso é que eu considero essa avaliação de política pública fundamental. Eu comunico também a este plenário que nós estaremos apresentando hoje um projeto de resolução que gostaria que tramitasse como um projeto desta comissão, em função da necessidade de nós ganharmos tempo para que seja fixado o limite da dívida consolidada da União, no valor equivalente a 4 vezes a receita corrente líquida. A fixação desse limite da dívida da União decorre também de determinação constitucional expressa no artigo 52, inciso 6º da nossa Carta Política, no âmbito das competências privativas do Senado Federal. Apenas para relembrar, em 3 de agosto de 2000, em atendimento a essa regra constitucional e ao disposto no artigo 30 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, encaminhou ao Senado Federal a mensagem 154 de 2000, com 2 propostas de limites globais para a dívida consolidada, uma para a União e outra para estados, Distrito Federal e municípios. Ocorre que o Senado Federal fixou apenas os limites da dívida dos estados e municípios, restando ainda em aberto a fixação do limite da dívida consolidada da União. Assim, diante dessa situação, temos o dever constitucional de fixar o referido limite de endividamento para a União, concluindo, evidentemente, o ciclo legislativo que se iniciou quase 25 anos atrás, com o envio da proposta governamental das 3 esferas representativas. Nos termos deste projeto de resolução, o prazo para cumprimento do limite da dívida da União é de 15 exercícios financeiros, a partir da publicação da resolução com regras para as hipóteses de descumprimento. Por fim, nessas comunicações, eu trago igualmente a deliberação coletiva desta comissão para o projeto de resolução do Senado Federal que aperfeiçoa institucionalmente o acompanhamento da CAI do Senado Federal nas operações de crédito interno dos estados e municípios. Como sabemos, apenas as operações de crédito externo são objeto de deliberação nesta comissão.
com a proposta, nós estamos suprindo um vácuo que deverá tramitar como projeto, também é o apelo que faço desta comissão, para que nós, aqui na CAI, possamos ter informações sobre os pleitos de operações de crédito interno dos estados e municípios, bem como sobre as deliberações do Poder Executivo nessas operações. Nós não somos informados absolutamente de nada das operações de crédito interna de estados e de municípios. E nós avaliamos a de crédito externo. Muitas vezes, para fazer uma avaliação sensata, equilibrada, correta da operação de crédito externo, nós precisamos ter também notícias sobre as operações de crédito interno. Portanto, é fundamental para nós resgatarmos a competência plena desta Comissão de Assuntos Econômicos, que nós passemos a ser informados das operações de crédito interno. O apelo que faço é que este projeto também possa tramitar em nome da comissão. Em tramitando em nome da comissão, nós abreviaremos exatamente o prazo de tramitação e poderemos ter resultados mais rapidamente. Leitura do expediente. Não tem expediente essa semana, agora que se algum senador quer usar da palavra. Esta semana nós não temos expediente, eu faculto a palavra antes de começarmos a pauta do dia. Senador Alessandro Vieira, com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, presidente Renan. Primeiro, agradecer pela confiança no trabalho que vamos fazer e reiterar as palavras de Vossa Excelência. Essa é uma missão fundamental do Senado. Nós temos, sim, que fazer um grande ajuste fiscal, uma grande revisão das contas públicas brasileiras, mas esse ajuste não pode recair sobre as costas do mais pobre, como é o nosso histórico. Existe uma margem larga de economia que pode ser feita e eu tenho certeza que os técnicos, os senadores e senadoras terão capacidade de identificar esses valores. Então, parabenizo pela iniciativa e, na mesma levada, as duas resoluções contam com o nosso apoio, pelo entendimento que serão extremamente oportunas para a eficiência dos trabalhos do Senado e dessa comissão. Parabéns, presidente. Obrigado, senador Alessandro. Senador Iovisto, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, apenas para me somar às suas palavras, dizer que de todos os projetos que o senhor levantou, a mim tem um que me parece absolutamente fundamental e que deveríamos dar prioridade máxima, que é a fixação do limite para a dívida pública interna do governo federal. Isso teria uma repercussão quase que inimaginável sobre valor de dólar, sobre inflação, sobre o dia a dia da vida nacional e com reflexo para todos os brasileiros. Eu acho que se conseguíssemos fixar de uma maneira muito bem feita, como o senhor bem explicou, não é? Seria o trabalho do ano, seria algo que ia marcar essa Câmara, essa CAI, essa comissão para sempre, porque é realmente fundamental fazer isso. A fase já, desde o tempo de Fernando Henrique, está em aberto, e o que cria grande insegurança, que provoca essas crises malucas do dólar, que chegou a 6,30, essa desconfiança do governo, é exatamente o medo de que ninguém sabe aonde essa dívida pode ir e a incapacidade do governo de honrar essa dívida. E esse limite vai trazer essa segurança para todos os agentes econômicos. Então, acho que deveríamos dar prioridade a isso. São das atas da reunião anterior. Antes de iniciar nossos trabalhos, eu submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e a aprovação da ata da terceira reunião realizada em 19 de março de 2025. As senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Presidente Renan, pela ordem. Senador Eduardo Braga, com a palavra, Vossa Excelência. Primeiro, cumprimentando Vossa Excelência e cumprimentando as senhoras senadoras e os senhores senadores, acho que o ponto que o senador Iovisto levantou é extremamente pertinente,
mas eu queria fazer um aditamento à sugestão. Veja, um dos grandes desafios que o Brasil está tendo neste momento é exatamente a questão fiscal, ou seja, ter um superávit fiscal primário que possa, evidentemente, trazer ao mercado confiança, que possa trazer aos investidores confiança e que possa representar um panorama de perspectiva positiva de estabilidade econômica, tanto do lado monetário, da política monetária brasileira, quanto do lado da política fiscal. A questão da dívida, sem dúvida nenhuma, é um desses pilares, mas tem um outro. Senhor presidente, veja, há anos o governo federal insiste em tratar a questão dos créditos que o governo possui em relação aos devedores, tratando não pela qualidade do crédito, e sim pela qualidade do devedor. O que eu quero dizer com isso? Existem, e o senador Fernando Farias domina bem essa matéria, existem algumas centenas de bilhões de reais acumulados de créditos do governo federal que poderiam ter uma renegociação com o setor produtivo brasileiro se a negociação fosse fundamentada na qualidade do crédito, porque muitos créditos são líquidos e certos, outros créditos nem tanto, e outros são absolutamente incertos. Portanto, se a negociação fosse, ao invés de pela qualidade do devedor, sim pela qualidade do crédito, e essas negociações pudessem caminhar, eu não tenho dúvida que, paralelo à questão do controle do endividamento público, isso faria com que recursos novos entrassem no Tesouro Nacional, que recuperássemos fôlego fiscal, que daria muita possibilidade de termos resultados muito positivos, sem nenhum aumento de carga tributária para o contribuinte e nenhum prejuízo ao setor produtivo. Muito pelo contrário, nós iríamos alavancar positivamente o setor produtivo nacional. Agradeço a Vossa Excelência. Presidente, só para contribuir... Senador Fernando Farias. Com a palavra aí do nosso Braga, a PGFN ela tem 2,6 trilhões para fazer transição. E a Receita Federal tem 3 trilhões. Então, são quase 6 trilhões que estão impactados aí, carente de transação tributária. O comunicado das retiradas das matérias. A Secretaria recebeu dos respectivos relatores solicitação de retirada do item 3 da pauta, que é o PL 3268 de 2020, e do item 6 da pauta, que é o PL 6470 de 2019. Você tem que definir a retirada. A presidência, portanto, defere os pedidos de retirada de pauta dos itens 3 e 6. Aqui, presidente, é sobre a deliberação da autoria dos projetos de resolução que o senhor apresentou. Passamos à parte deliberativa. Esta presidência submete à comissão a proposta de 2 projetos de resolução do Senado para tramitarem na casa como sendo de iniciativa desta comissão. Cadê os projetos? Estão aqui na sequência a votação. E como todos sabem, para isso, para que esses projetos tramitem como projetos da Comissão de Relações Exteriores, nós precisamos preliminarmente ouvir a casa. Cadê o requerimento do Alessandro, que o Alessandro é relator?
presidente. Esse aqui. Tá. Votação. Então, nós submetemos a apreciação da comissão para que tramite como projeto da comissão o projeto já sugerido de limite da dívida da União, e, para tanto, nós designaremos um relator na sequência. Presidente. E o item 2... Veja, eu acho importante que Vossa Excelência está trazendo, mas a gente está sabendo disso, eu estou tomando conhecimento desse tema agora. Eu acho que seria interessante a gente conversar com a liderança do governo. Eu sei que a comissão tem todas as prerrogativas, mas eu pediria, se não seria interessante a gente tomar conhecimento para que a gente pudesse fazer esse debate na semana que vem e encaminhar, se Vossa Excelência concordar. Tá, então nós deixaremos essa matéria para discussão e apreciação na próxima semana. Nós temos dois caminhos, evidentemente. O projeto já foi apresentado. Ou ele tramitará como projeto da CRE, o que agilizará, sobretudo, da CAIA, porque eu estou vindo lá da CRE, ou então ele tramitará como um projeto apresentado por mim e também deverá ser apreciado depois da designação de um relator aqui nesta comissão. Perfeito. Mas agradeço a sugestão de encaminhamento de Vossa Excelência. E o segundo projeto é o acompanhamento das operações de crédito interno dos estados e dos municípios. Nós não temos informações sobre as operações de crédito interno. Muitas vezes a gente avalia daquele ente federado um crédito externo que deveríamos levar em conta os internos. E não tendo as informações, a gente nunca faz uma avaliação completa da operação externa como deveríamos fazer. Em votação... Presidente, senador Renan, qual o prejuízo teríamos para esperar? Porque esse assunto virá para cá, esse é o seu pedido, eu estou absolutamente de acordo, eu acho que essa é a comissão onde ele deve ser debatido, discutido, e depois, senador Rogério, nós vamos ter tempo, nós não vamos aprovar ele, nós vamos aprovar que ele venha para cá e seja discutido, não é isso? Sim. Aqui nessa comissão. Então, qual o prejuízo de resolvermos isso hoje? Vou designar o relator. E aí vai tramitar normalmente. Eu não vejo prejuízo para isso. Durante ali, fica mais fácil, inclusive, a discussão depois que tiver relator designado. Perfeito. Veja, eu não estou me opondo a gente aprovar hoje, mas aqui nós tomamos conhecimento da apresentação hoje. Não, mas ele não vai aprovar o mérito. Ele só Eu está entendi. aprovando como apresentação de projeto de lei da comissão. Sim, mas da comissão, nós precisamos nos manifestar, como todos os membros da comissão. Sim, tá certo? Sim. É só isso. Eu quero, inclusive, ser signatário, como todos nós seríamos signatários desse projeto. É só isso. Não tem um óbice à discussão do mérito. Então faremos isso na próxima semana, sem problema. O requerimento de análise política pública que o senhor, depois da prova, designou o senador Alessandro. É da análise da política pública. De gasto Portanto, depois da aprovação do acompanhamento das operações de crédito interno aos estados e municípios pela CAI, já submetida à comissão e da transferência do item primeiro da pauta sobre essa questão do limite da dívida pública, nós passamos agora à votação do requerimento 13 de 2025 de análise de política pública pela comissão. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra ao senador Alessandro Vieira mais uma vez, que é o relator do requerimento. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Indo com brevidade, a análise, o requerimento se mostra absolutamente fundamental para a efetiva apreciação da política de gastos públicos da União e para que a gente possa ter, a partir dessa análise,
todo um painel de sugestões de ajustes e de reduções e economias que, ao final, vão propiciar superávit primário e investimento adequado nas políticas de desenvolvimento do nosso país. Então, o encaminhamento é pela aprovação, senhor presidente. Em votação, as senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, e eu tenho a honra e a satisfação de designar o senador Alessandro Vieira, relator da avaliação, objeto da aprovação deste requerimento. O item 2 da pauta... O resto da nossa pauta será deliberativa. Nós vamos apreciar 6 itens. O item 2 é o requerimento do senador Jacques sobre ele para ser adiada a discussão. Item 2 da pauta, projeto de lei 3172 de 2023, altera a lei 12.232 de 29 de abril de 2010 para destinar 10% das verbas de propagandas institucionais ao governo federal para o financiamento de campanhas de prevenção ao uso de drogas. Cadê o requerimento? O requerimento sobre a mesa um requerimento do senador Jacques Wagner, líder do governo, para retirar esse projeto de pauta. Nós vamos retirá-lo e colocaremos numa sessão mais adiante. Eu agradeço, presidente. É só porque preciso aprofundar, porque nós estamos entrando... Eu não quero discutir o mérito agora. É só porque tem uma verba que é do governo. A gente está designando. O governo já faz suas campanhas e tem um fundo de combate à droga cujo orçamento é crescente exatamente para esse fim. Por isso eu fiz o pedido de retirada para conversar com o governo sobre essa matéria. Obrigado. Senador, o próximo item do senador Fernando Faria como relator foi apresentado... Próximo item 4º da pauta, projeto de lei 4423 de 2024, não terminativo nesta comissão, que estabelece normas gerais sobre o comércio exterior de mercadorias. Esse trabalho foi um trabalho feito pela consultoria do Senado Federal, assinado pela Comissão de Relações Exteriores, que teve como relator na CRE o senador Espiridião Ami, e que nesta comissão tem como relator o senador Fernando Farias. É uma consolidação das leis de comércio exterior. Desde 1966, que nós não temos nenhuma alteração nas leis de comércio exterior. E tem um requerimento do senador Girão para fazer uma audiência pública sobre isso. Sobre a mesa, um requerimento do senador Girão para fazermos uma audiência pública sobre esse projeto. Senador, presidente. Senador Fernando Farias, relator da matéria, com a palavra. Acordou aqui com o Girão, ele vai retirar essa de audiência pública. E esse projeto, ele pegou uma dimensão muito grande, ele já era grande, e agora pegou uma dimensão bem maior. E de sexta-feira para cá chegaram várias sugestões, chegaram via WhatsApp, via gabinete, até o senador Mourão aqui pessoalmente já pediu. Então eu pediria a retirada de pauta para na próxima terça-feira a gente trazer ele aqui com alguma conciliação que possa ser feita. E colocaria para até amanhã, às 16 horas aqui, com o pessoal da secretaria aqui, para chegar às sugestões para a gente ter tempo de compilar. Então, defiro o pedido de retirada de pauta e colocamos na pauta da próxima reunião. Perfeito. Senador Girão, com a palavra. Só para lhe cumprimentar e dizer que eu fiz esse acordo aqui com o senador Fernando Farias, deixamos esse pedido de audiência pública para um outro momento. Sobre o pedido do senador Jacques Wagner de retirada de pauta do item anterior, sobre a questão dos 10% de verba de propaganda institucional, eu faço um apelo a Vossa Excelência, a Vossas Excelências, que na próxima semana se coloque em pauta
porque é um assunto que tem deixado o brasileiro muito aflito. As drogas estão tomando conta do país, estamos perdendo jovens cada vez mais para as drogas. Esse Senado Federal conseguiu aprovar, presidente Renan, conseguiu aprovar a PEC antidrogas, que está lá na Câmara dos Deputados, ainda não foi deliberado. Então eu faço esse apelo para que na próxima semana a gente possa voltar com o item dos 10% da propaganda também. Muito obrigado. Eu queria só informar, na medida em que retiramos esse projeto de pauta, que hoje saiu uma grande matéria na Folha de São Paulo. O Senado discute projeto mais amplo contra barreiras arbitrárias na véspera do tarifaço de Trump. Eu queria dizer que esse projeto não tem absolutamente nada a ver com o tarifaço do trumpismo. Esse projeto é um projeto que objetiva consolidar, atualizar, modernizar toda a legislação de comércio exterior. E a gente precisa evitar confusão entre os dois temas, né, que são temas distintos. Embora eu falo do tema do projeto que nós vamos apreciar em seguida, embora estejam relacionados. O projeto que tem como relatora a senadora Tereza Cristina, que será apreciado hoje na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos, é, sem dúvida nenhuma, uma resposta legítima ao tarifaço americano. É evidente que, do ponto de vista do Senado e desta comissão, nós estamos apenas suprindo a legislação brasileira de mecanismos de reciprocidade. Não é? Nós não estamos adotando a reciprocidade, mas se o governo quiser adotar a reciprocidade, não será por falta de legislação que ele deixará de fazer isso. Esse aqui é o próximo item da pauta, é o do compensação da senadora. Portanto, Tereza. passamos ao próximo item da pauta, projeto de lei 2088 de 2023, terminativo nesta comissão, que acrescenta o artigo 12 à Lei 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudanças do Clima, para tornar obrigatório o cumprimento de padrões ambientais compatíveis aos do Brasil para disponibilização de bens no mercado brasileiro. Esse projeto é de autoria do senador Zequinha Marinho e tem como relatora a senadora Tereza Cristina. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra à senadora Tereza Cristina, relatora dessa importantíssima matéria. Muito obrigado, presidente senador Renan Calheiros. Eu quero dizer da importância também do projeto do senador, que o senador Fernando Farias está relatando. A modernização da nossa legislação de comércio exterior, ela é importantíssima, né? Então, eu acho que cabe mesmo discussões, cabe a gente acrescentar e ajudar, assim como essa lei que eu estou relatando hoje, de autoria do senador Zequinha Marinho, que tem um ano que nós estamos trabalhando nela, fazendo audiências públicas, e a coincidência dos fatos, do que acontece hoje no mundo, né, nos trouxe a votar essa lei na véspera de um anúncio de um tarifaço pelo governo americano, pelo presidente Trump. Mas essa lei, ela é uma lei que não é só para os Estados Unidos, ela contempla todos os mercados com que o Brasil faz comércio exterior, que vende a sua mercadoria. E ela é uma lei que não é para ser, ela não é uma retaliação, ela é uma proteção quando os produtos brasileiros forem retaliados. Então, para deixar isso muito claro, eu recebi algumas emendas muito interessantes do senador Oriovisto, do senador Efraim, acolhi um pedaço delas, colocando o senador Oriovisto no meu texto. Então, agora eu vou fazer a leitura aqui da complementação do voto.
Na reunião desta comissão, ocorrida no dia 19 de março de 2025, apresentamos o relatório ao projeto de lei PL 2088 de 23, concluindo pela sua aprovação na forma da emenda número 1 da Comissão de Meio Ambiente, substitutivo. Na ocasião, foi concedida vistas coletivas da matéria. O projeto retorna à discussão agora, com a apresentação das emendas número 2 do senador Oriovisto Guimarães e número 3 do senador Efraim Filho. A primeira propõe a inclusão de parágrafo único no artigo 5º, com a seguinte redação: parágrafo único. A contramedida citada no inciso 2, parágrafo 1º do artigo 3, deve ser utilizada em caráter excepcional quando as demais contramedidas previstas nessa lei forem consideradas inadequadas pela CAMEX para reverter as ações políticas ou práticas previstas no artigo 2º de coerção econômica que impactem negativamente a competitividade internacional brasileira. Já a segunda emenda altera a redação do artigo 2º para incluir o inciso 4º, que tem o seguinte teor: quarto, configurem medidas desleais de comércio segundo as regras da Organização Mundial do Comércio. Análise. A emenda do senador Oriovisto objetiva assegurar que a contramedida prevista no inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 3º, que autoriza a suspensão de concessões ou de outras obrigações do país relativas a direitos de propriedade intelectual, deve ser utilizada com caráter excepcional quando as demais contramedidas previstas na lei em causa forem consideradas inadequadas pela CAMEX. Embora concordemos com o mérito da proposta, vislumbramos óbice regimental a que seja formalmente acolhida. Isso porque, na atual fase de tramitação, não há hipótese de apresentação de emenda ao substitutivo. Emendas podem ser ofertadas pelos senadores a substitutivo que esteja em turno suplementar, na forma do artigo 282 do Regimento Interno do Senado Federal. Modificações ao texto do substitutivo da Comissão de Meio Ambiente podem ser feitas no atual estágio, por subemendas, e as subemendas são apresentadas pela comissão. A teor dos artigos 133, 5º, com o artigo 200, combinando com o artigo 231 do Regimento Interno do Senado Federal. Assim, para viabilizar o quanto proposto pelo senador Oriovisto, apresentamos a seguir subemenda que aproveita, em grande parte, o texto da emenda ofertada, inserindo no substitutivo da CMA. A aprovação da subemenda conduzirá à prejudicialidade da emenda número 2, a teor do artigo 334.2, combinados com o artigo 92 do Regimento Interno do Senado Federal. Quanto à emenda do senador Efraim Filho, as mesmas observações de cunho regimental podem ser feitas. No mérito, somos pela sua rejeição, pelas razões que passo a expor. Em que pese a louvável iniciativa que exprime a necessidade de observância das normas pactuadas no plano internacional, a emenda não merece ser aprovada. De um lado, pela circunstância de que o projeto em causa já representa uma resposta à violação das regras de comércio internacional geridas pela OMC, Organização Mundial de Comércio. De outro lado, pela dificuldade de dar sequência jurídica à expressão configurem medidas desleais. Além disso, melhor refletindo sobre o texto do substitutivo da CMA, optamos por apresentar duas subemendas com o escopo de afastar quaisquer dúvidas que possam pairar, tanto em relação à emenda do projeto quanto ao tocante à sua constitucionalidade formal, uma vez que diversos de seus dispositivos cuidam de atribuições de órgãos do Poder Executivo. Não ignoramos que o Supremo Tribunal Federal manteve, a respeito do artigo 61, parágrafo 1º, 2 e da Constituição Federal, por muito tempo, entendimento refratário a projetos de lei de autoria parlamentar que dispusessem sobre atribuições de órgãos do Poder Executivo.
Sem embargo, a jurisprudência da Corte tem evoluído para admitir a iniciativa parlamentar em projetos que confiram atribuições à administração pública, especialmente quando não há ingerência para determinar a que órgão os novos encargos ou atribuições serão cometidos. Como observado pelo Tribunal, se a lei não designa a criação de um novo ente público, presume-se que a execução das atividades instituídas será incorporada na estrutura e quadros existentes. Ação direta de inconstitucionalidade da ADI número 4.959, da Justiça de 30/10/24. No julgamento da ADI número 5.126, de 18/1/23, foi reconhecida a validade da Lei Estadual de Autoria Parlamentar, que, dispondo sobre a proibição de fabricar, vender e comercializar armas de fogo de brinquedo, atribui ao Poder Executivo, sem referência a órgão específico, as funções de fiscalizar o cumprimento dos seus preceitos, aplicando as penalidades nela previstas, e de realizar campanha educativa nos meios de comunicação. Naquele julgamento, observou o ministro relator Gilmar Mendes. A jurisprudência dessa Corte se orienta no sentido de que são vedadas a criação de novas atribuições administrativas a um determinado órgão da administração pública estadual que modifique o rol de atividades funcionais desse. Verifico nesse contexto que o artigo 3º da norma impugnada limita-se a atribuir a responsabilidade de fiscalização da lei ao Poder Executivo, reconhecendo a ele, e cabe designar o órgão responsável para tanto. Em sentido semelhante, o artigo 4º estimula a conscientização do disposto na lei por meio de propaganda, deixando a regulamentação de como esta será realizada a critério do Poder Executivo. Reforço nesse contexto que a mera circunstância de uma norma demandar atuação positiva do Poder Executivo não a insere no rol de leis cuja iniciativa é privativa do chefe do Executivo. Em vários outros julgados, a Corte tem considerado consentâneas com a Constituição leis de autoria parlamentar que criam encargos ou incumbências para o Poder Executivo, sem associá-los a órgãos específicos. Nesse sentido, a ADI 5.872, de 26/11/19, agravo regimental no recurso extraordinário com agravo número 1286-223, de 18/12/20, e a ARI número 1495-711, de 10/12/24. A rigor, em sua natureza, as medidas previstas pelo substitutivo para o uso por parte do Poder Executivo sequer constituem novidade, já que estão previstas nas leis 12.270, de 24 de junho de 2010, número 14.353, de 26 de maio de 22. O que diferencia o substitutivo são os pressupostos para o exercício daquelas competências, ou seja, as situações autorizadoras de seu exercício. De resto, e como já enfatizamos, a elaboração do texto do substitutivo contou com a colaboração do próprio Poder Executivo. A presente iniciativa está longe de ser vista por aquele poder como uma afronta às suas prerrogativas constitucionais. Por fim, como todas as modificações que visam a retirar referências a órgãos do Poder Executivo têm o mesmo objetivo, são formuladas em uma única subemenda, observadas a lógica estabelecidas no artigo 230-3 do Regulamento Interno do Senado Federal. O voto. Diante das considerações anteriores apresentadas, somos pela aprovação do projeto de lei 2088 de 23, na forma da emenda número 1, da Comissão de Meio Ambiente, substitutivo, com as seguintes subemendas, bem como pela rejeição da emenda número 3 e pela prejudicialidade da emenda número 2. Subemenda. Inclua-se no artigo 5º do substitutivo da CMA no PL 2088 de 2023, parágrafo único, com o seguinte teor. Artigo 5º. Parágrafo único. A contramedida citada no inciso 2, parágrafo 1º do artigo 3, deve ser utilizada em caráter excepcional, quando as demais contramedidas previstas nesta lei forem consideradas inadequadas para reverter as ações
políticas ou práticas de que trata o artigo 2º. Subemenda. Desse a emenda do substitutivo da CMA ao projeto de lei número 2088 de 23, a seguinte redação: estabelece critérios para suspensão de concessões comerciais, de investimentos e de obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual em resposta a medidas unilaterais adotadas por país ou bloco econômico que impactem negativamente a competitividade internacional brasileira. Altera a medida provisória número 2228-1, de 6 de setembro de 2001, a lei número 10.168, de 29 de dezembro de 2000, e a lei número 14.195, de 26 de agosto de 2021. Subemenda da CAI. Promovam-se as seguintes alterações no substitutivo da Comissão de Meio Ambiente ao PL 2088 de 23. Supressão em seu artigo 4º da expressão coordenadas pelo Ministério das Relações Exteriores. 2. Substituição em seus artigos 1º, 3º, 6º, 7º, 8º, 9º e 11º das referências à Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, ao Conselho Estratégico da CAMEX, SEC, ao SEC, a CAMEX e ao Conselho Estratégico da CAMEX e pela expressão Poder Executivo. Terceiro, substituição em seu artigo 10º da expressão a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil poderá, é facultado ao Poder Executivo a supressão ao mesmo dispositivo da expressão do Conselho Estratégico da CAMEX. Esse era o voto, senhor presidente. Quero aqui agradecer as várias contribuições que tivemos. Senador Oriovisto, espero ter contemplado em parte a sua emenda, muito construtiva, e dizer que esse é um projeto de proteção aos produtos brasileiros e não de contramedidas ou contra outros países. Agora, se o Brasil tiver os seus produtos com retaliações desmedidas, hoje o governo passa a ter a possibilidade de fazer essas contramedidas na mesma base de que vem de outros países ou blocos econômicos. Nós temos hoje um problema com a União Europeia, com uma lei antidesmatamento, que afeta diretamente os produtos brasileiros, principalmente a agropecuária brasileira, e são medidas que extrapolam a razoabilidade, porque ignoram a lei do Código Florestal brasileiro. Agora, amanhã, nós devemos ter um pacotaço tarifário dos Estados Unidos, que vem fazendo isso não só com o Brasil, mas com outros países, e aí, então, o governo brasileiro tem ferramentas para contrapor quando essas medidas forem medidas que desarrazoadas contra o nosso mercado. Então, era isso, senhor presidente. Quero agradecer aí a todos que contribuíram com essa lei. Obrigado, senadora Tereza Cristina. Meus cumprimentos. Passamos à discussão da matéria. Concedo a palavra ao senador Oriovisto Guimarães, primeiro orador inscrito. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Apenas, senhor presidente, para agradecer à senadora Tereza Cristina e a todos os seus técnicos, que durante esse período que tivemos em função do pedido de vista, acho que foi extremamente produtivo, né, senadora Tereza Cristina? Nem tudo que nós propusemos pôde ser aceito, mas o que ela aceitou já me satisfaz plenamente e acho que ficou muito claro que o objetivo do projeto não é colocar em dúvida a segurança jurídica da propriedade intelectual. Longe disso, o objetivo é garantir ao país condições de reciprocidade no comércio exterior, notadamente no que se refere a produtos agrícolas, quando se fazem exigências descabidas à nossa agricultura. Fico satisfeitíssimo, acho que a subemenda contempla e deixa claro que o espírito não é
quebra de patente, de propriedade intelectual, que seria uma última etapa de uma eventual guerra tarifária, na qual o Brasil nunca, por tradição, quer se envolver, não é? Então, de formas que eu acho que os proprietários, todos os agentes que defendem a propriedade intelectual podem ficar tranquilos que eles continuam tendo total segurança jurídica. E agradeço mais uma vez a senadora Tereza Cristina e desde já dizer que voto favoravelmente ao projeto. Senador Isalci, com a palavra, Vossa Excelência, para discutir a matéria. Presidente, eu quero parabenizar a nossa relatora, Tereza Cristina, que também relatou esse projeto. É um instrumento importantíssimo para o governo. Como foi dito aqui, não é nenhuma retaliação, mas é uma medida de proteção. Então, quero parabenizar e, ao mesmo tempo, já anunciar também meu voto favorável. Presidente, eu estou na CPI das BETs, se Vossa Senhoria me permite, eu fiz um requerimento de informação, está aí na mesa, se Vossa Excelência puder botar no extra pauta, é informação só com relação ao BRB, Banco Master. Agradeço a Vossa Excelência. Pode ficar certo disso. Obrigado. Presidente. Senador Eduardo Braga, com a palavra, Vossa Excelência. Primeiro, cumprimentar a eminente senadora Tereza Cristina pelo relatório, não só pela competência, mas também pela oportunidade de estarmos deliberando, senhor presidente, no dia de hoje, esta matéria. Que, como foi dito aqui pelo senador Isalci, nada mais, nada menos estamos fazendo do que proteger os nossos direitos, ou seja, o direito dos produtos brasileiros terem as suas negociações recíprocas respeitadas. E, a partir do momento que nos desrespeitem, aí sim o governo brasileiro passa a ter instrumentos para poder reagir. Portanto, é um projeto muito mais em favor dos direitos do povo brasileiro em defender os nossos produtos e não tentando retaliar, seja A, B ou C. E, ao mesmo tempo, estabelecer mecanismos legais que, ao sermos desrespeitados no direito internacional, do comércio internacional, o governo brasileiro tenha instrumentos para poder reestabelecer a ordem do direito internacional dos nossos produtos. Portanto, quero aqui já antecipadamente manifestar a posição favorável ao relatório da eminente senadora. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir a matéria, nós declaramos encerrada a discussão. Presidente, se Vossa Excelência me permite, é só primeiro cumprimentar... Com a palavra, Vossa Excelência, senador Randolfo Rodrigues. Obrigado, presidente. Cumprimentar a senadora Tereza Cristina e todos os senadores que contribuíram, como o senador Ovisto, que pediu visto anteriormente, pelo excelente texto que está à altura das necessidades do Brasil nesse momento. Eu levanto só uma questão regimental, presidente. Talvez essa matéria é de tamanha importância que o ideal seria o quanto antes o Congresso Nacional o apreciasse. Visto que daqui essa comissão é terminativa e seguirá logo para a Câmara dos Deputados, eu só gostaria de levantar uma dúvida regimental. Me parece que matéria terminativa em comissão abre o espaço de tempo para que até 9 senadores e senadoras possam requerer que vá ao plenário. E por vinculação do regimento, esse espaço de tempo tem que ser cumprido. Só queria tirar essa dúvida regimental, porque talvez fosse de bom tom conversar com o presidente Davi, aprovar a urgência na comissão, e nós mesmos, já que é de interesse comum, fazermos logo o requerimento ao plenário, para ir logo para o plenário, dando assim tempo, caríssimo senador Eduardo Braga e senador Rogério Carvalho, quem sabe de ainda amanhã a Câmara dos Deputados apreciar. De emenda no plenário. Nós, senadora Tereza Cristina. Senador Randolph, eu entendo até a importância disso ir para o plenário, mas eu acho que a urgência do tema, nós podíamos votar aqui o turno suplementar se a comissão achar que isso pode ser feito. Eu acho ótimo. A dúvida é essa, o turno suplementar supre o plenário? Se suprir, ótimo.
Nós vamos ter que fazer votação nominal. Os senadores que registraram presença, eles poderão votar pelo aplicativo. Essa matéria é muito importante e o presidente Davi Alcolumbre, ele sim pode retirar o caráter terminativo da matéria. Mas, senhor presidente, seria uma inversão da ordem do regimento, porque, não havendo manifestação de 9 senadores, aprovado está. Portanto, é uma inversão, eu entendo a preocupação do eminente líder Randolph, mas, muito provavelmente, pelo que nós sabemos da posição dos senadores, não haverá manifestação e, portanto, nós não precisamos inverter a ordem. Aprovamos terminativamente aqui, tá certo? E entendemos que terminativamente aprovado está, a não ser que apareça 9 senadores que, porventura, resolvam recorrer, mas até agora não há identificação desse movimento no plenário do Senado da República. Para tanto, nós teríamos que estabelecer um prazo mínimo, claro, até às 15 horas, para a manifestação dos senadores desta comissão. Resolvido está. Muito bom. Acho que fica... Em votação substitutiva ao projeto de lei 2088 de 2023, nos termos do relatório apresentado. Os senadores que votam com a relatora votam sim. Os senhores senadores e as senhoras senadoras já podem votar. Mais uma vez, eu lembro que os senadores que registraram presenças nessa comissão hoje, eles podem votar pelo aplicativo. É muito importante que todos participem dessa votação. E interpretando o sentimento exposto aqui pelo senador Randolph Rodrigues e por vários senadores, e pela própria comissão como um todo, nós vamos fazer um apelo ao presidente da Câmara dos Deputados para que ele vote essa matéria em caráter de urgência. Nós precisamos dotar a legislação brasileira de mecanismos de reciprocidade. É evidente que podem ser utilizados ou não utilizados, mas é fundamental que o legislativo faça a sua parte, cumpra o seu papel. Muito obrigado, presidente. Vamos fazer esse esforço conjunto para que ele vote também na Câmara em regime de urgência. E, para tanto, nós pretendemos votar o turno suplementar. Isso. Que é necessário para concluir a tramitação aqui do projeto de lei complementar. Para que os senadores que quiserem votar possam fazê-lo.
Sim, 16, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está, portanto, aprovado a emenda número 1 com substitutivo ao projeto de lei 2088-2023, com as subemendas número 1 e 2 da CAI. Ficam prejudicados o projeto e as emendas a ele apresentadas. O substitutivo aprovado será, portanto, com a aquiescência dessa comissão, em função da urgência, urgentíssima da matéria, apreciado em turno suplementar agora mesmo, nos termos no disposto no artigo 282 do Regimento Interno do Senado. Turno suplementar. Votação em turno suplementar. Não foram apresentadas emendas. Não foram apresentadas emendas. O substitutivo é dado como definitivamente adotado em turno suplementar, sem votação, de acordo com o artigo 284 do Regimento Interno do Senado Federal. Portanto, na forma do regimento, a matéria está aprovada também em turno suplementar. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. E, mais uma vez, eu quero dizer que falaremos com o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, para que a Câmara possa apreciar essa matéria em caráter de urgência. Muito importante a senadora Tereza fazer o mesmo para que nós possamos ter na Câmara uma rápida apreciação. Pedido do senador Exalcir de informação para o presidente do Banco Central. Requerimento do senador Exalcir Lucas, que requer que sejam prestadas pelo senhor presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, informações sobre a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília. A votação desse requerimento será simbólica. Em discussão, em votação, requerimento. Os senadores que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O item 7 teve um requerimento de adiamento da discussão. O item 7 da pauta, que é o projeto de lei 3745/2023, também terminativo nesta comissão, recebeu um pedido de adiamento. Está aqui o senador Messias, que é o relator da matéria. Sim, presidente, a senadora Tereza Leitão, subscrito pelo senador... É o seguinte, essa matéria, ela trata de um assunto que é extremamente importante. Por exemplo, 400 mil estudantes de direito que se formaram pelo FIES. Essa matéria, eu acredito que ela deva passar por uma comissão de mérito, que é a Comissão de Educação. Mas a gente não pode decidir isso aqui. Então, o adiamento é para que a gente possa fazer um requerimento ao plenário, à mesa diretora e ao presidente, para que possa ir para a Comissão de Educação depois de votado aqui na Comissão de Assuntos Econômicos. Não pode, não dá para votar antes. Se a gente pedir um adiamento, a gente fala com o presidente, se ele escalar a comissão de assuntos, a comissão da educação, aí a gente vota aqui na sequência. Ok. Pode ser? Ok, presidente. Obrigado, Messias. Aí, votação do requerimento. Os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. O embaixador do Brasil no Paraguai, José Antônio Marcondes, foi convocado pela diplomacia paraguaia para dar explicações sobre o suposto ataque hacker da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, contra o governo paraguaio, o governo local. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo chanceler Rubem Ramírez Lescano. A gente tem um VT, pessoal, é isso? Vamos rodar o VT então. Comunicamos a la ciudadanía las medidas que ya hemos adoptado desde el Gobierno de la República del Paraguay. Convocamos a consulta inmediatamente al embajador
del Paraguay en la República Federativa del Brasil, Juan Ángel Delgadillo, a fin de que informe sobre los aspectos relacionados a la acción de inteligencia en asuntos del gobierno del Paraguay por parte de ese país. Convocamos al embajador de Brasil en Paraguay, José Antonio Marcondes, para que ofrezca explicaciones detalladas sobre la acción de inteligencia llevada a cabo por el Brasil mediante la entrega de una nota oficial para que, como señalaba, explique detalladamente las acciones desarrolladas en el marco de esa orden impartida por el gobierno de Brasil. El MITIC inició una investigación detallada de los eventos ocurridos entre la fecha junio 2022 y marzo 2023, en vista que no existió ningún reporte del gobierno anterior con respecto a estos hechos. Anunciamos también que quedan suspendidas todas las negociaciones relacionadas al anexo C hasta tanto el Brasil brinde las aclaraciones correspondientes a satisfacción del gobierno de la República del Paraguay. Capelli, mais uma manifestação sobre a ABIN paralela, né? O caso que a gente achou que já tinha sido encerrado. Exatamente. Esse ponto deverá ser discutido, inclusive, no Congresso Nacional, na Comissão de Segurança Cibernética, que é presidida pelo senador Amin, Esperidião Amin, um senador já com bastante trajetória de Senado, assumiu agora a presidência da Comissão de Segurança Cibernética e já tem um caso concreto aí para se debruçar. Agora ele tem um exemplo de fato, né? Olha, além do diplomata brasileiro, o embaixador paraguaio no Brasil, Juan Ángel Delgadillo, também foi chamado para consultas sobre o tema. Na segunda-feira, Lescano falou sobre a suposta ação de espionagem da ABIN contra o governo do Paraguai, com o objetivo de obter informações sobre negociações envolvendo a usina de Itaipu. Até aquele momento, o chanceler disse que Assunção não tinha evidências de que os sistemas do país tivessem sido atacados pelo Brasil. Depois dessa revelação, o governo Lula confirmou a existência da operação hacker contra a administração paraguaia. Mas o Ministério das Relações Exteriores disse que a ação foi autorizada pela administração de Jair Bolsonaro lá em 2022 e, posteriormente, abortada pela atual gestão petista, agora em março de 2023. Até o momento, o Itamaraty ainda não se pronunciou sobre a convocação do embaixador José Antônio Marcondes. Mais uma aí para o governo brasileiro. Pois é, mais um pepino, né? A gente já está com alguns pepinos internacionais, sobretudo com os Estados Unidos, e agora com o vizinho Paraguai também, uma questão diplomática a ser resolvida. Maravilha, a gente continua acompanhando e esperando aí ao retorno, a posição do Itamaraty aqui em Brasília. Y lamentablemente la situación en la Franja de Gaza, con la guerra, con los rehenes, no termina y hay otro frente que se está volviendo cada vez más complejo. Esta es la imagen, una imagen que muestra músculo. Esta es la imagen que creo que tiene alguna música porque es toda de la televisión iraní. Así viene editada. De esta manera la recibimos a través de las agencias asociadas y muestran esta ciudad subterránea de misiles. Claramente lo que está haciendo el régimen iraní es decir, estamos preparados para la eventualidad de un ataque de Israel y de los Estados Unidos. Bueno, la verdad que un complejo subterráneo muy importante, bueno, pasando, caminando claramente arriba de la bandera israelí y estos militares mostrando que están listos ¿para qué? Para lo que se teme puede hacer si no hay un acuerdo, es el bombardeo de las centrales nucleares de Irán. Es la guerra más planificada de las últimas décadas, les diría, a nivel mundial. Hace años que ese escenario se está planificando y preparando. Obviamente siempre se temió lo que eso podía desencadenar. Vimos un pantallazo de esa situación, lamentablemente, el año pasado, cuando por primera vez Israel e Irán se atacaron de forma directa, pero lo más peligroso puede ser la decisión de atacar las centrales nucleares si Estados Unidos e Israel consideran que Irán está cada vez más cerca de la bomba. Está enriqueciendo uranio en una escala superior a la pactada
todo esto lo hemos conversado en más de una oportunidad, tiene que ver con acuerdos que se rompen, los rompió Trump, y situaciones que se han degradado con el tiempo. Pero bueno, lo podemos ir siguiendo, charlando a lo largo de los días. Pero esta imagen realmente es un mensaje que los iraníes le quieren dar a Estados Unidos e Israel. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa! E você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.